Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre dentro de um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou conversar com vocês sobre aquele que certamente foi o maior poeta popular, eu diria não só do Brasil, mas de toda a língua portuguesa, de toda a história da literatura portuguesa. Se a gente compreender o poeta popular como aquele que conseguiu traduzir, né, introduzir uma poesia clássica dentro do imaginário popular, né? Então hoje, se você sair na rua, conversar com qualquer pessoa aleatória, ela vai conseguir identificar, falar que já escutou algum dos versos desse poeta, né? Então, por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Aquela música que a gente cantava na escola, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Todos esses versos aí que vão remontar a cabeça, todas as pessoas com ou sem escolaridade vão ter alguma referência, né? Eu estou falando aqui do Vinícius de Moraes, nosso grande poeta, jornalista, crítico de cinema, cantor, músico, né? E que aí realmente ele teve essa grande importância aí, não só no que diz respeito a introduzir, traduzir uma poesia aí pro imaginário popular, mas também levar a cultura popular brasileira para todo mundo, né? É começar falando um pouco da vida dele. Ele nasceu em 1913 no Rio de Janeiro, veio de uma família mais ou menos remediada, né? O pai dele era funcionário público e também já desde cedo teve contato com a arte, com a poesia. O pai dele também era poeta e com a mãe dele tocava piano e consta que o pai dele inclusive foi amigo pessoal do Olavo Bilac, né? Então logo cedo ele teve esse contato com a arte. Ele estudou no colégio jesuíta e aqui a gente já tem um primeiro elemento para levar em consideração na poesia dele, né? A gente trabalha geralmente com, quando a gente vai falar da poesia dele, a gente trabalha com dois grandes períodos, duas grandes fases dessa poesia dele, né? A primeira fase, que é uma fase aí que começa a partir de 1933, que é quando ele publica o primeiro livro dele, que é uma fase aí, que a gente pode dizer neossimbolista, né? Uma fase aí fortemente marcada aí pelo simbolismo. Então ele está escrevendo mesmo, na mesma época, por exemplo, da Cecília Meirelles, que são aí escritores aí que têm uma tendência a uma literatura de maneira mais, tem aspectos mais misticistas, uma busca pela transcendência, né? Um apelo muito forte à figura da natureza. São poemas mais densos, né? Os versos eles são mais extensos, ele tem um tom mais declamatório, né? Não é aquela poesia mais concisa e coloquial que é aquela que ficou mais conhecida e que vai vir depois, né? Então uma coisa que é importante a gente colocar é que essa natureza popular do Vinícius de Moraes, né? Essa capacidade aí de fazer com que fosse uma poesia aí com amplo conhecimento do povo, isso foi uma construção, né? Rigidamente, né, se a gente for analisar, ele realmente começou, na verdade, como um poeta clássico, né, fazendo uma literatura muito mais densa através desses poemas aí. Os temas também eles são mais restritos, assim. Então nessa primeira fase, então entre 1933 até a década de 40, são poemas muito centrados na figura da mulher, né, na figura da natureza, fala-se muito sobre a questão da morte, né, então tem muitos elementos aí de um certo romantismo, né, um erotismo aí misturado com alguns recalques aí que podem também remeter à experiência dele como no colégio jesuíta, né? Então ele estudou no colégio jesuíta, depois ele vai fazer a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, a Escola Nacional, Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, Direito, né, hoje ligada ao UFRJ, mas não vai exercer a advocacia, né? Logo cedo ele vai conseguir uma bolsa de estudos, vai estudar na Inglaterra, volta para o Brasil e vai prestar concurso para trabalhar em embaixada, né? Ele vai trabalhar como embaixador em cônsuls, né? Vai entrar no Ministério das Relações Exteriores. E ele vai exercer esse trabalho burocrático, mas obviamente não é aquilo que ele vai se notabilizar. Ele foi um embaixador, mas a grande atividade cultural dele, intelectual dele, se deu em torno da poesia, da crítica literária. Ele foi jornalista, também fez peças de teatro, participou também de cinema, crítica de cinema e tudo mais, né? É interessante só um parêntese com relação à atividade institucional dele na diplomacia, né? Começou fazendo diplomacia, vai trabalhar em Los Angeles, nos Estados Unidos, lá ele vai ter contato com cinema também. Ele trabalha um tempo também na América Latina, fica um tempo no Uruguai e em 68, logo depois do AI-5, ele é desligado de forma compulsória do trabalho institucional junto ao Itamaraty, né? Ele estava inclusive em Portugal fazendo uma apresentação junto com Chico Buarque de Holanda. Isso obviamente gerou uma suspeita de que esse desligamento, esse afastamento compulsório dele da atividade na embaixada se deu em torno da questão política, né? Então ele está falando do AI-5, né? No contexto da ditadura militar. Mas é interessante que depois houve um depoimento aí do presidente Figueiredo, na década de 80, dizendo que na verdade não foi bem isso, né? O que aconteceu
é que ele, na verdade, ele foi desligado do trabalho na embaixada porque ele realmente era muito negligente, né, no exercício dessas atividades institucionais. Era notável, era muito conhecido que ele sempre, além de tudo, foi um grande boêmio, né, o Vinícius de Moraes. Então ele fumava, gostava de uísque, né? Tinha tanta poesia, ele está muito centrado nisso, mas ele era muito ligado às mulheres, ele casou 9 vezes, né? Então, aí dizia-se que ele, quando ele trabalhava no Uruguai, ele passava meses sem bater o cartão lá na embaixada, né? Então isso gerou uma crise aí que fez com que ele fosse desligado, né? Mas, em todo caso, como eu estava dizendo, ele tem essa primeira grande fase da poesia dele, que é essa poesia de natureza mais simbolista, é muito voltada para um tom mais declamatório, não tão espontâneo, né? Orações extensas, poemas mais densos, mais difíceis de ser compreendidos. E ele vai se afastando um pouco disso para construir uma poesia mais voltada para o cotidiano, né? A gente pode falar então que ele vai transitar entre o sublime para o cotidiano, entre aquela busca da transcendência para uma poesia mais voltada para os fatos, né? Então aí você tem uma concisão maior dos poemas, ele vai explorar muito os sonetos também, ele vai começar a trabalhar mais com as rimas, que vai criar inclusive as condições para esses poemas começarem a serem conectados com a música, né? Que aí vai ser o grande salto qualitativo da arte dele no sentido de conseguir aí uma grande popularidade, né? Então vai se dar através da segunda fase, né? Acho que é um outro grande elemento que ele também vai começar a diversificar um pouco mais os temas, né? Então, quando nessa primeira fase de natureza mais simbolista, os poemas estão muito centrados na figura da mulher, na questão do erotismo, numa conexão entre a mulher e a natureza, então você contempla a mulher da mesma forma como você vai contemplar os fenômenos naturais, e aí um certo pessimismo, né? Umas certas passagens de um poema que ele vai dizer que me lança aos seus braços como me lanço na morte, né? Então ele vai abandonar um pouco isso para tratar das questões do cotidiano. Então ele vai falar do soneto do carnaval, o soneto da quarta-feira de cinzas, as meninas andando de bicicleta na rua, né? Que é um poema bem interessante que já desponta um pouco a tal do Garota de Ipanema, né? Aquela que foi a música, ou até hoje a música mais conhecida no Brasil, fora do Brasil, né? Com certeza, isso é literal, né? Junto com o Aquarela do Brasil, da Ari Barroso, são as duas músicas mais conhecidas que representam o país fora no estrangeiro, né? Então a gente vê que tem essa mudança, né? Ele vai abandonar esse tom mais declamatório desses primeiros poemas para fazer um poema mais coloquial, mais conciso e vai diversificar os temas, né? Nesse segundo período também ele não é um cara que vai trazer muito de uma poesia social, uma poesia política, isso não está muito no repertório dele. Mas eu diria que, por exemplo, o Operário em Construção, né? Esse é um poema aí que eu recomendo que todos aqueles que queriam ter um primeiro contato com a poesia do Vinícius de Moraes, além daquelas poesias mais conhecidas, né? Mas que leiam esse poema, porque assim, do que diz respeito a uma poesia de natureza político-social, é aquilo que melhor já foi feito, pelo menos no meu conhecimento. Assim, o Operário em Construção, Pátria também, que é um poema bem interessante, que foi escrito inclusive nesse contexto que ele foi desligado pelos militares aí do trabalho institucional, né? Então ele vai começar esse processo aí de popularização do Vinícius de Moraes, vai ser coroado finalmente com as parcerias musicais. Então a partir da década de 60, a grande parceria musical mais conhecida de todas foi certamente com Tom Jobim, aí dentro do contexto da Bossa Nova. Foram diversas as parcerias musicais que ele travou, né? Inclusive é interessante porque ele canta também. Então, você tem e cantava bem, né? Inclusive você vê os vídeos dele no YouTube, tem bastante coisa, ele tem as músicas que ele canta com toquinho e tal. Um grande poeta, mas também um grande cantor. Na minha opinião, ele era um grande cantor também. Então as grandes parcerias musicais que ele vai trabalhar vai ser com Tom Jobim, com Baden Powell, que aí tem um disco bem interessante, que faz alusões aí à cultura afro, né? Então é um disco que vale a pena conhecer. E o Toquinho posteriormente, né? Ele também vai fazer poesia infantil e tudo mais. Então é um amplo cenário musical que ele vai travar, mas ele sempre reivindicava, acima de tudo, que ele era um poeta. Então antes de ele ser um cantor, antes de ele ser obviamente, antes de ele ser um diplomata, mas antes de ele ser também um romancista, antes de ser um jornalista, ele era um poeta. Ele reivindicava bastante a figura da poesia, que ele alçava aí a condição da busca pelo sublime. Ele dizia que o poeta é aquele que busca incessantemente o sublime, mas ao mesmo tempo ele é um grande revoltado, um grande rebelde, né? É uma poesia aí heróica, mas ao mesmo tempo bastante modesta, né? Então é isso. Se você se interessa por esse conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal. Eu sempre deixo aqui nos comentários um artigo que eu vou escrever sobre as resenhas aqui, sobre esses vídeos. E a gente se vê no próximo trabalho.